Rapaz, é isso aqui que eu questiono e que dá raiva, sinceramente. Essas passagens bíblicas, a Bíblia, a pregação dos pastores, o que eles pregam, ensinam, os dogmas, as suas metodologias, a religião, enfim, no geral. É isso aqui que me indigna e que eu questiono mesmo. É igual na política. Só um fato aqui. Aqui no estado do Maranhão, numa cidade aqui do interior, houve um episódio, uma festa de vaquejada, onde um prefeito, com vários tiros, matou um policial pelas costas, segundo a matéria dos portais locais aqui do estado e outros aí, tá? E que ele alegou que foi legítima defesa, mas não foi, porque foi pelas costas e parece que 5 tiros, segundo as matérias, as reportagens dos jornais locais. E aí o prefeito, 28 anos, numa vaquejada, num dia antes já havia tido uma briga com tiros também. E assim, vaquejada, nessa cidade aqui, não falo das outras, mas aqui na cidade do interior do Maranhão, vaquejada, é para filho de papaizinho, dono de fazenda, é para assessores políticos, secretários fantasma das prefeituras, para gente que dentro da cidade são os coronéis da cidade que vão. Para isso que é essas vaquejadas, tá? Só vão esse tipo de gente, os playboyzinhos, enfim. E aí esse prefeito de 28 anos matou esse policial. O cara não tem porte de arma, a arma não tem registro, é ilegal, e matou. O cara foi, se apresentou no outro dia, para fugir do flagrante, pagou uma fiança, tá solto, vai responder em liberdade. Cara, que país de justiça de merda é essa? Que país de justiça de merda é essa? É igual a punição que há nas igrejas evangélicas. Se um pastor de um cargo maior peca, erra, comete adultério ou coisa desse tipo, é passado pano na cabeça dele, abafa-se o caso, esconde, transfere ele de uma igreja para outra mais longe e pronto, acabou, morreu o caso. Na política é a mesma coisa, cara. Na política é a mesma coisa, o cara é um cargo, vai perder o cargo de prefeito? Não sei, o fato é que nem preso ficou e vai responder em liberdade. Talvez se fosse o contrário, né, o policial tivesse matado o prefeito, o policial já estaria preso, iria responder o processo preso. Mas o prefeito não, deve ser algum filho de coronel que eu falo não é coronel de uma força, uma força do exército, não. Coronel que eu digo é os coronéis das cidades do interior que mandam tudo e mete bala em todo mundo e por aí vai. Se fosse o contrário, coitado do policial já estaria preso e respondendo e não teria direito nenhum. Mas o cara, prefeito. Então, quer dizer, são essas coisas dentro da justiça que me indignam. Por isso que o melhor que eu faço para não sofrer injustiça ou mal é eu fugir disso, cara. É eu fugir de briga, de confusão. No caso, dar a razão pro pilantra, pro vagabundo, pro bandido, tá com a razão. Deixar. Senão você tá certo, pronto, acabou, não, porque não vai dar em nada pro pequeno. Então, dentro da igreja e a religião é a mesma coisa, cara, é o mesmo os modus operandi. Então, a justiça é uma merda. A justiça nesse país é uma bosta, não serve para nada, para defender. Ela serve para cobertar o erro, as falhas, os crimes dos grandes. A justiça ela serve para minha opinião. Não estou dizendo que ela é assim, estou dando a minha opinião em relação a como eu vejo a justiça. E acho que eu tenho a liberdade para ver como é a justiça. Ela não foi feita para favorecer a população injustiçada, mais pobre, menor, mais frágil. Ela foi para acobertar ou dar
voucher aos grandes, aos poderosos, para poder eles terem mais liberdades de agir nos seus crimes. Na igreja evangélica é a mesma coisa. Tá, dito isto, tenho aqui uma passagem da Bíblia, lá em João 9, 1 ao versículo 3, que narra o seguinte: na narrativa bíblica do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e 3, quando os discípulos perguntam a Jesus sobre o cego de nascença, questionando se ele ou seus pais pecaram para que nascesse cego, Jesus responde que nem o homem, nem seus pais pecaram. A condição do homem, segundo Jesus, é para que as obras de Deus se manifestem nele. Em outras palavras, a cegueira não foi o resultado de um pecado específico, mas uma oportunidade para que o poder de Deus fosse demonstrado através da cura. Jesus utiliza essa situação para ensinar que a doença e a aflição nem sempre são consequências diretas do pecado e que Deus pode usar esses momentos para realizar seus propósitos. Deus pode usar a doença para os seus propósitos, ou seja, ele usa a doença. Quem coloca a doença então? Deus coloca a doença na pessoa. No caso dele aqui, desde criança, que já era um homem, sofrendo com a cegueira, e aí Deus colocou a doença nele para que quando ele ficasse adulto, mostrasse o poder de Deus da cura, os seus propósitos. Porque aqui não fala que foi o pecado. O pecado veio por onde? Veio pelo diabo. Não foi o primeiro a pecar, foi o diabo. Não foi Eva e Adão. Não foi Eva e Adão. Foi o diabo que pecou no céu, debaixo das barbas de Deus, e Deus não viu nada, Deus não sabia de nada. Deus deixou acontecer, Deus já sabia que ele ia levar a terça parte dos anjos, que ele queria tomar, e deixou ele agir na surdina. Deus deixou. Deixou para quê? Para depois expulsar o diabo do céu e vir meter chibata no homem, porque ele sabia que o homem também ia desobedecer, porque o diabo ia entrar numa cobra, que Deus ia fazer a cobra falar, e assim a desgraça ia estar. E o que eu tenho a ver com essa porcaria no mundo inteiro? Se eu não vim, ou eu não pedi, não sei nem onde eu estava, se eu era espírito, se eu era espermatozoide, se eu era um feto, se eu era um pó, uma molécula, um átomo, e aí? Aí eu venho, e aí agora eu erro, eu peco, eu tenho os desejos, né, carnais, sexuais, libidinosos, a vontade, vem uns pensamentos errados, vem tudo, vem pensamentos por conta da injustiça que você sofre, você quer lá e fazer também de tudo. Aí se eu faço e cometo, eu sou errado, eu tenho errado, mas eu não vim para vir na desgraça desse mundo. Não é Deus, eu não pedi. Não, mas é que não veio, mas agora você tem a chance, a oportunidade de se consertar, de parar, de não fazer o que é errado, porque, porra, mas eu não pedi para vir ao mundo, caramba. Então, na narrativa, e aí na Bíblia diz que os filhos não pagariam pelos pecados e erros dos seus pais, ou seja, na cronologia lá da Bíblia, né? Dos pais aos seus antepassados, a geração que viria não pagaria pelos erros dos pecados cometidos por aqueles que transgrediram a lei de Moisés, então eles não pagariam. Mas tem crente que defende que há um diabo, um satanás que persegue, há uma maldição hereditária, mas não há pecado, cara. Ele disse que nem os pais, nem ele, ninguém pecou. Foi apenas para um propósito, mas Jesus não disse qual era a finalidade daquilo. Ele só disse que era para se manifestar a glória de Deus. Mas qual o sentido dessa manifestação da glória de Deus na vida daquele homem? Não seria mais bonito se ele nascesse perfeito? Então, não me vem com essa história de que Deus fez tudo perfeito. Deus permitiu que ele nascesse cego. Para quê? Para se manifestar a glória de Deus. Como diz aqui em outras palavras, a cegueira não foi o resultado de um pecado específico, mas uma oportunidade para que o poder de Deus fosse demonstrado através da cura. Cara, quer dizer que ele nasce daquele jeito porque Deus permite, porque é um propósito de Deus ele nascer cego, sofrer, passar a infância, porra, sem ver nada, sem contemplar a vida, sem gozar dos prazeres de enxergar, de ver.
e foi para se manifestar. Então por que que Deus não manifesta a glória dele na vida de tantos com problema de cegueira nesse mundo, de surdez? Por que então que não manifesta? Na vida do cadeirante, não basta só ele estar doente, ou aquilo não é para manifestar. Não, mas a pessoa tem que usar fé. Mas que porra de fé que esse cara estava usando, que esse homem aqui da Bíblia usou? Nenhuma! Qual foi o apóstolo, o discípulo, o Satanás de rabo que invocou, orou por ele para ele ser curado? Você acredita nisso porque os pastores, a teologia pregou com um condicionamento na sua cabeça que uma hora Deus vai fazer milagre, basta você crer e confiar que uma hora, um dia vem. Porra, a religião é igual a política, cara, é um nojo. É um nojo, a política e a religião é um nojo. Pastores e políticos se combinam, essa corja, essa raça de gente ruim. Eu não posso nem dizer que é do inferno, porque o inferno não existe dentro do seu arquetipo de fogo, de caldeirão, de um lugar que queima e coisa e tal. E aí então quer dizer que... Então ele quer dizer que tudo é um propósito, é por um propósito. A sua doença aí, crente, que você fica orando, a sua doença aí, o seu mal, a sua miséria, seu desemprego, a morte que chegou na sua família, entrou na sua casa, o Salmo 91 promete que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, o mal não vai entrar. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, mal nenhum chegará à tua tenda, a praga, enfim, a promessa lá, não é nem promessa, ele está ditando uma coisa ali. Mas chegou na sua casa. Você, crente evangélico, carrega a Bíblia debaixo do braço, vai todo dia para a igreja debaixo de sol e chuva, vai levar dinheiro, dízimo, oferta para os pastores, deixar no altar, não, porque é Deus, é Bíblia, o Satanás vai entrar na minha vida, mas entrou! Entrou! Os pastores dizem que é para o Satanás, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, não entrar na sua vida, não consumir o seu carro, seus bens, seus móveis, sua empresa, seu trabalho, mas você perdeu o seu emprego, perdeu a sua empresa, o seu microempreendimento, você perdeu seu carro, sua casa, você perdeu o dinheiro, você perdeu a saúde, sendo dizimista dessa desgraça da seita religiosa evangélica, católica, o escambau que for, e os líderes cada vez mais ricos enganando. E entrou. A promessa do dízimo é para você ser protegido, ser guardado, mas entrou. E aí? Não, porque tem um propósito. Então espera, cara. Aguenta. Não fica orando, não. Mas tem que orar constantemente, mas você está orando para ser curado, por quê? É um propósito, espera, uma hora ele vai te curar, não precisa orar, precisa ninguém te ungir com o óleo de cozinha, dizendo que é óleo de Israel, com sal, a água de sal para você jogar na sua casa, água de sal, arruda, banho de descarrego, lencinho ungido, suco de uva num saquinho com algodão, o que mais? Uma folha de papel para você escrever o seu problema, a palma da mão do mercenário lá, pastor, na folha de sulfite, né? Para você levar em casa e tocar no doente. Vai lá no hospital e toca no doente para ele ser curado. Valeu, forte abraço, esse é o vídeo de hoje, dia 9 de julho de 2025. O horário em que eu gravo esse vídeo são 8 horas e 3 minutos desta quarta-feira. Se inscreva aqui no meu canal, Questionador Bíblico. Se você é um questionador também, passou a se questionar, tem encontrado dificuldades, né, para se libertar disso, mas se inscreva aí no canal, tá bom? Comente algo a respeito e curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto. Um forte abraço e fui!